Com medo de perder o horário. Acabei de chegar aqui. Dá licença. Tudo bem? Bom dia. Pegar um ventilador era bom, né? Bom, eu sempre morei aqui na região do Jabaquara, né? Jogávamos num time chamado Cruzeiro, que era ali na Fagundes Filho, próximo de onde hoje tem a Imigrantes, que naquela época não tinha ainda Imigrantes. E dali nós saímos para jogar na Nakata, que é essa fábrica de amortecedores, né, que em Diadema. E lá tinha dois garotos que o pai tinha conhecimento com o senhor José Poi no São Paulo. E ele me levou para fazer um teste lá no São Paulo e aí eu fui aprovado. Isso foi no ano de 68, né? Então, de 1968 eu fiquei nos infantis, depois passei para o juvenil. E do juvenil fui para o profissional em 1970 no São Paulo Futebol Clube. E lá fiquei até julho de 77 e depois eu fui transferido para o Santos Futebol Clube. Em Santos eu fiquei até 87, aí eu dei uma parada de um ano já para encerrar minha carreira, mas voltei a jogar em 89 na Portuguesa Santista. Aí depois eu encerrei definitivamente, né? Sim, só que esse time é um time amador. Nós estávamos tentando fazer um trabalho para registrar esse time em Minas Gerais. Mas aí apareceu uma oportunidade de nós administrarmos um time da segunda divisão aqui em São Paulo, né? E eu estou entrando como supervisor, naturalmente, e esse time é um time da segunda divisão, então nós estamos em tratativas aí, estamos aguardando a chegada do contrato, inclusive, para que nós possamos dar início ao trabalho, né? Num time profissional. Então, estamos fazendo a garimpagem de garotos, né? E a gente espera que esse contrato seja assinado essa semana para que nós possamos ter aí até o início de 2013 um plantel montado para a gente poder disputar a segunda divisão do Paulista. O time chama-se o Embu Guaçu hoje, né? E o projeto do Real Madrid Mineiro, ele está em andamento, mas como surgiu um time da capital paulista, né, do futebol paulista, melhor dizendo, nós achamos mais viável manter as tratativas com esse clube aí. Bem, esse apelido aí foi uma fria que eu entrei em Santos, né? E a partir daí passaram a me chamar de Gilberto Sorriso, porque antigamente era diferente, você tinha um convívio com os jogadores de outro time bem maior que hoje, né? Então, nos finais de semana nós nos encontrávamos todos no mesmo lugar. Aí, um dia eu tinha sofrido uma contusão e nesse dia eu não estava jogando. Eu voltei de contusão e o treinador me deixou na reserva. E o Gilberto Costa fez uma falta no Jorge Mendonça, ele caiu perto do banco. E aí eu comecei a brincar com ele, você vai tomar mais e tal. Aí comecei a rir. Aí eu fui perto dele e falei assim, à noite nós vamos estar lá. E ele começou a rir, eu comecei a rir. Aí o treinador achou que eu estava rindo e nós estávamos perdendo do Palmeiras.
Ele achou que eu estava rindo por causa que nós estávamos perdendo e eu estava jogando, que eu sempre fui titular, né? Só que aquele dia eu estava voltando de contusão, ele me deixou no banco. E ele achou que porque eu estava no banco eu estava rindo da derrota, mas não tinha nada a ver. Aí o cara me afastou um tempo e tive prejuízo com isso. Aí tinha um repórter lá que chamava Silvio Ruiz. Ele me apelidou de Gilberto Sorriso, começou a me chamar de Gilberto Sorriso e tal. E pegou, e é um apelido que hoje eu não quero que saia mais, né, do meu lado, porque se você falar Gilberto, passa batido. É o Gilberto, agora se falar Gilberto Sorriso, né, não tem assim, é muito difícil quem não conheça dentro do esporte, né, a não ser o pessoal dessa nova geração, mas... a maioria dos esportistas sabe quem foi Gilberto Sorriso, né? Sim, em todos os aspectos, eu acho, né? Porque no tempo que nós jogávamos, era um futebol mais vistoso, menos rápido. Então, muitas das funções que se faziam antigamente hoje já não se faz, porque no meu caso eu era lateral, hoje é ala, o cara que joga na minha. Por quê? Porque hoje não joga mais com um ponta fixo aqui, então o cara que é lateral ele tem aquele espaço todinho para subir, para ir para o apoio. No meu tempo, principalmente no Santos, você já não tinha tanta liberdade porque você tinha que pegar a bola e entregar para o ponta esquerda fazer a jogada, né? E hoje quem faz a jogada de um ponta esquerda geralmente é o ala, né? O lateral que desce. E ficou um futebol muito mais violento, um futebol bem mais rápido, né? Porque o condicionamento físico hoje supera em muito, né, a técnica. Se você não estiver com o condicionamento adequado, mesmo você tendo uma técnica apurada, você não vai conseguir jogar. E fora isso, a globalização, a parte financeira que é hoje fantástica, né? Então, tudo mudou, vem acompanhando a evolução, né? Vai evoluindo, que antigamente aconteciam lances que ficava na dúvida, hoje tem mais de 30 câmeras dentro do estádio, então essa não pega, aquela pega e vai, né, muitas vezes até complicando os árbitros aí, né? E a mudança foi muito grande. Antigamente, o futebol era mais romântico, né? Tinha mais amizades, né? Eu lembro que eu ia nos jogos e meus amigos também iam. Um era corintiano, o outro era São Paulino, ia todos junto. Hoje, se fizer isso, não sai até morte, né? Se colocar dois torcedores opostos juntos. E você saía, você tinha convívio com os jogadores do Palmeiras, do Corinthians. Eu jogava no São Paulo, eu lembro muito bem que no Carnaval a gente não queria nem saber do São Paulo. Carnaval no São Paulo, a gente ia pro Corinthians. Chegava lá no Corinthians, no Carnaval, ainda ficava num reservado lá junto com os jogadores do Corinthians. Então, era diferente, né? Basta ver que até hoje nós andamos juntos, né? Eu, Basílio, Serginho, Badeco, aquela turma toda, nós ainda temos uma grande amizade, inclusive trabalhamos juntos, né? E hoje, se um jogador falar que tem uma simpatia pelo time oposto, nossa, o cara tá crucificado, né? Então, quer dizer que mudou muito em todos os aspectos, eu acredito que houve mudança, né? Bem, veja bem, eu acho que as categorias de base hoje é um fator necessário, né? Porque os valores que são pedidos aos atletas de fora que eu estou dizendo, um atleta que não é do clube,
é exorbitante. E se você, dentro da sua categoria de base, tiver um trabalho legal, ter a felicidade de ter jogadores de nível, como teve o Santos, o Neymar, o Ganso, né? O São Paulo agora vem o Lucas, e tem outros jogadores também que estão me fugindo à memória. O próprio goleiro que está substituindo o Rogério. Então, é de fundamental importância. E o lançamento desses jogadores tem que ser no momento propício. Porque, no caso de times grandes, como o Palmeiras é muito difícil o aproveitamento de um jogador da categoria de base. Se você analisar, é muito difícil aparecer um jogador da categoria de base no Palmeiras, porque eles estão sempre em situação delicada, sempre pressionados para conseguir títulos, e eles preferem trazer, porque você não vai pegar um moleque da base e ele, dificilmente ele chega e estoura, como aconteceu com esses que eu citei, Lucas aí, Neymar, Ganso, e esses jogadores também foram lançados no Santos por necessidade, porque o Santos tem tradição de lançar jogadores das categorias amadoras e os mesmos darem resultados, porque essa geração do Ganso, do Neymar, já é a terceira geração dos garotos da Vila, A primeira foi a que eu joguei, que depois que apareceu o Pita, Juari, Nilton Botata, João Paulo, Depois teve a do Diego, do Robinho, E agora veio a do Neymar. Então você vê que o Santos, de lançar os meninos, ele está à frente dos outros, E é necessário. O São Paulo tem um centro de formação fantástico. Fantástico, é coisa de cinema, mas os métodos que eles estão usando lá, me parece que não são os melhores. E inclusive eu vi uma entrevista do presidente, que está fazendo uma grande reformulação lá, porque o que eles investem lá era para o São Paulo apresentar um melhor resultado em termos desses jogadores, Mas lá a coisa parece que é meia... Coberto, não dá para você falar, porque eu não estou mais lá, Eu trabalhei nas categorias de base do São Paulo e era muito diferente do que é hoje,